Nesse vídeo eu quero te mostrar como você não deve abordar o seu cliente na hora de vender um produto de investimentos. E mais, para além disso, aprendendo com esse erro que eu vou compartilhar aqui com você, como que você pode melhorar os seus argumentos e como que você pode ser mais assertivo na hora de você fazer uma venda de um produto de investimentos, tá bom? Esse vídeo será feito em um estudo de caso de uma publicação feita no Instagram da Marília Fontes, tá? Eu já vou te explicar, calma. Antes de eu te explicar isso, eu quero dizer o seguinte, se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva nesse canal porque aqui eu ajudo você a ser um melhor profissional ou uma melhor profissional de mercado financeiro. O grande objetivo nosso aqui é ajudar você a passar nas principais certificações do mercado financeiro, seja elas da Ambima, da Ancord ou da Planejar, mas além disso, tornar você um profissional completo e por isso a gente faz essas análises mais profundas, que vão além do básico, além da certificação. A gente acredita muito em sair da superfície, entender o mercado para valer, tá bom? Feito esse aviso e esse jabá, se inscreve aí no canal e vamos lá entender que treta é essa, o que tá acontecendo e por que eu acredito que depois desse vídeo você vai ter melhores argumentos para vender produtos de investimento para os seus clientes. Vamos lá! Marília Fontes, ela é analista de renda fixa da Nord. A Nord é uma das principais casas de research do Brasil, eu conheço todo o time da Nord. A Marília especificamente é a pessoa que eu tenho mais contato dentro da casa. A postagem que eu estou fazendo aqui, inclusive tem autorização dela, eu peguei essa postagem que ela fez, mandei no WhatsApp dela, conversei com ela, expliquei o meu objetivo e ela super adorou a ideia. Então Marília, obrigado aí por isso e aliás, obrigado pela parceria de sempre. Vamos lá, é o seguinte, Marília postou a seguinte informação. A gerente do meu sócio tentou vender um fundo de previdência para ele e um dos argumentos era a performance de um mês. Essa é uma das formas mais comuns de manipulação do cliente. Quando analisamos um fundo, temos que olhar a performance de longo prazo, entre parênteses, pelo menos uns 5 anos, e tem de ter pego uma crise, combinado? A Marília, muito professoral, como sempre, fez essa postagem e compartilhou esse case aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte, o objetivo obviamente não é refutar o que a Marília falou, é corroborar com o que ela está falando. E também não é expor a gerente que trabalha lá no Itaú que mandou essa mensagem, tanto é que os dados estão todos preservados ali. O objetivo é fazer com que você possa entender e ser mais profundo na hora de falar de investimento com seu cliente e não agir dessa maneira. Vamos ler o e-mail que a gerente enviou? Ela escreveu assim, ó. Dentre as mais de 90 opções em previdência privada aqui no Itaú Personalité, gostaria de te apresentar o Fundo de Previdência Itaú FlexPrev Macro Multimercado, que rendeu 153% do CDI em outubro de 2021. O Itaú FlexPrev Macro é gerido pela Itaú Asset e busca superar o CDI no longo prazo, atuando em diferentes mercados. Se preferir, podemos falar para verificarmos a melhor oportunidade alinhada sempre aos seus objetivos e perfil. Qual o melhor horário para falarmos? Pergunta ela, né? Caso você tenha previdência em outra instituição, você pode solicitar a portabilidade de migrar seu plano sem custo e sem incidência de imposto de renda. Estou à disposição. Primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Sempre que você for mandar mensagem, um e-mail, enfim, falar com o teu cliente para oferecer um produto como esse, saiba quem está do outro lado. Saiba, porque nesse exemplo, essa gerente, ela acabou disparando esse e-mail e obviamente eu não tenho contexto, eu não sei se tem uma conversa prévia, eu não sei nada disso, então repito, não quero criticar a gerente, até porque eu também já estive na cadeira de gerente, eu sei o quão desafiador é. Então, por não conhecer o contexto, eu não posso julgar que foi feito assim. Mas, olha só, se foi feito assim, tem um erro, que é, mandou para um cliente que entende muito de mercado e pegou uma informação e já criou uma resistência. Com base nisso, esse cliente, esse potencial cliente já pode ter uma resistência para fazer negociação. Mas eu vou mostrar para você que fundo é esse, como você consulta, como eu melhoraria esse e-mail, partindo do princípio que eu tivesse que mandar este e-mail aqui, tá? Só que antes de falar sobre isso, eu quero falar uma coisa importante. Plano de previdência é um tipo de investimento, uma modalidade de investimento que deve compor todo o portfólio de investidor, ou seja, todo investidor deve ter pelo menos parte do seu dinheiro em plano de previdência. Existem algumas razões para isso. Primeira razão é uma vantagem fiscal. Se você faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo e é contribuinte de um plano de previdência oficial, o INSS ou um RPPS, que é um plano de previdência dos servidores públicos,
Se você se encaixa nesses dois critérios, ou seja, fazer declaração completa e ainda contribuir para o plano de previdência oficial, e se você não tem PGBL, eu posso provar matematicamente que você está pagando mais imposto do que deveria, tá? Ou seja, não existe nenhuma justificativa, não existe nenhuma razão para aquela pessoa que faz a declaração pelo modelo completo não ter PGBL. Não existe. Porque você está pagando mais imposto do que deveria, porque o PGBL tem um benefício fiscal. Então, primeira coisa, um plano de previdência, especificamente o PGBL, ele se enquadra em uma coisa que a gente chama de planejamento tributário. Você pagar menos imposto de acordo com a legislação para investir a tua grana. Essa é uma razão que é uma razão muito objetiva, não dá nem para você discutir comigo, falar que não é vantagem. Claro que é, ponto, tá? Porque você vai pagar menos imposto. E a segunda razão é que o plano de previdência, seja PGBL ou VGBL, ele pode, e aliás, ele deve ser utilizado também quando a gente está pensando em planejamento sucessório. Por quê? A grana que está investido nesse plano, quando é na fase de diferimento, ela não entra em inventário, o que na prática significa dizer que facilita muito o processo de sucessão. Obviamente que você não vai deixar todo o seu patrimônio em um plano de previdência, mas deixar parte em um plano de previdência, pensando inclusive nesse planejamento sucessório, pode ser a diferença entre na hora que você partir, porque isso de fato vai acontecer, você deixar a sua família mais tranquila ou preocupada com o inventário. Então, duas razões bem simples pela qual eu acredito que você deve ter plano de previdência. Primeiro, planejamento fiscal e segundo, planejamento sucessório. Então, o que eu quero dizer é que o plano de previdência, ele deve ser utilizado sim, pensando na rentabilidade dele, mas não só isso, deve ser pensado também em outras formas, beleza? Agora, vamos olhar para esse plano olhando para a rentabilidade, que foi o argumento que a gerente utilizou para mandar a mensagem lá para o sócio da Marília, tá? Então ela mandou esse aqui, ó, FlexPrev Macro Itaú Multimercado, que rendeu 153% do CDI. Vamos lá. Eu estou usando uma ferramenta gratuita chamada maisretorno.com, que qualquer pessoa pode acessar, não precisa nem cadastro para acessar isso aqui que a gente está vendo, informação pública. Essa ferramenta, ela traz os dados dos fundos. Então o fundo que a gerente ofereceu foi esse, Itaú FlexPrev Macro Previdência Multimercado FICFI. Traz aqui, ó, rentabilidade nos últimos 12 meses. Olha, ela disse que é gerido pela Itaú Asset, tá aqui, ó. Rentabilidade nos últimos 12 meses, o patrimônio, o PL médio, a volatilidade e o índice de Sharpe. O índice de Sharpe dele está negativo, o que na prática significa dizer que ele é um fundo que corre risco, mas está entregando menos do que a taxa livre de risco. Então, olhando só para esse índice de Sharpe aqui nos últimos 12 meses, eu já acenderia um sinal de alerta a respeito desse fundo. Porque a gente sempre fala o seguinte, ó, o índice de Sharpe negativo está indicando que o fundo está entregando menos do que a própria taxa livre de risco. Mas eu não colocaria uma barreira aqui não, e olhar esse fundo mais a fundo, né, mais profundamente. Então olha só, o que a gente está vendo aqui é o gráfico de rentabilidade. Verde é a rentabilidade do fundo e azul é o CDI. Então, eu não preciso nem discutir com você aqui, ó. Só de olhar, você percebe que esse fundo, sistematicamente, ele traz uma rentabilidade superior à rentabilidade do CDI. Tá aqui, ó, tá na nossa cara. É verdade que um período ou outro ele acaba não trazendo, mas no acumulado ele traz. Então, olha só, vamos voltar para o e-mail da gerente, deixa eu te mostrar como que eu melhoraria isso aqui, ó. Ao invés de dizer assim, ó, que rendeu 153% do CDI, eu poderia dizer assim, ó, este fundo rendeu 153% do CDI em outubro de 2021 e, além disso, nos últimos 5 anos, este fundo apresentou rentabilidade superior ao CDI. Na média, e aí eu traria os dados. Era essa informação que eu ia trazer. Ou seja, eu estou olhando uma janela curta de dezembro, chama atenção, mas eu também estou olhando a janela longa do fundo. Na janela longa, esse fundo é bom, beleza? Então, essa é uma informação que eu colocaria aqui. Mas vamos lá. Olha só, aqui ele traz a rentabilidade histórica do fundo mês a mês. E o que eu quero mostrar para você? Ó, que quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, esse fundo foi criado em 2011, como você pode ver aqui, ó. Nos primeiros anos, ele patinou bastante, ó. Quando a gente olha aqui, essa coluna aqui, ó, acumulada no ano. Então ele patinou muito, ó. Ficou abaixo do CDI, daqui ele subiu, depois ele ficou abaixo, abaixo, abaixo e abaixo. Em 2016 ele ficou abaixo do CDI. Patinou bem.
Mas olha só, de 2017 para cá, esse fundo em 2017 entregou 187% do CDI, quase que o dobro. Em 2018 ele entregou 175% do CDI. Em 2019 ele entregou 229% do CDI. E em 2020 ele entregou 443% do CDI. E ponto importante, destaque para isso, 2020 foi o ano que o coronavírus foi decretado uma pandemia, que todos os mercados caíram. O mês de março de 2020 foi um mês horrível para todos os mercados. Se você pesquisar, você vai ver. Eu vou aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Ibovespa no Google. Não precisa nem entrar em gráfico. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, os últimos 5 anos. Olha aqui, ó, março de 2020. Olha a queda que teve. Por quê? Foi uma crise. Olha como esse fundo se comportou em março de 2020. Tá aqui, ó. 2020, janeiro, fevereiro, março. Ele entregou no mês de março de 2020, que foi um mês pesado para o mercado, ele entregou 2000% do CDI nesse mês. Então, estou dizendo que esse fundo é maravilhoso? Não. O que eu estou dizendo é, se a gente abre ele mais a longo prazo, a gente percebe que não é um fundo ruim. E pode ser, inclusive, que a gente encontre fundos que são melhores do que esse aqui, que não seja do Itaú, que seja de outras assets, não é esse o ponto. Mas percebe como fica diferente quando você aborda a coisa de uma maneira mais profunda e não com uma visão simplista de um mês? E aí, eu quero que você fica comigo nesse vídeo, porque se você trabalha no Itaú ou em qualquer outro banco, eu vou mostrar para você uma ferramenta que você pode utilizar com critérios objetivos para falar dos seus produtos, tá? Esse site, ele tem uma ferramenta que você vem aqui, ó, em ferramentas, ranking de fundos, tá? Para ensinar para você como você chega. Ele usa critérios objetivos para comparar quais são os melhores fundos naquele período. Então tá aqui, ó. Confira abaixo os 10 fundos com maior retorno nos últimos 6 meses. Obviamente, quando a gente olha para um fundo, a gente não olha só para o retorno, tem que olhar para o risco dele. Por isso a gente olha lá para o tal do índice de Sharpe, certo? Mas isso aqui tem uma informação importante, tem critérios objetivos. Ele é um fundo aberto, tem mais do que 50 cotistas, tem um patrimônio maior do que 1 milhão e existe há pelo menos 1 ano. Esse é o critério que esse site usa. Quando a gente vê em top 10, ou seja, os melhores fundos, os 10 melhores fundos, a gente vê aqui que nesse momento da Vitrio está em primeiro, depois tem esse aqui, ó, da Square, depois tem esse aqui, Access USA, eu não conheço esse fundo, tá? Depois tem Bradesco está em quarto, Bradesco está em quinto, Bradesco está em nono. Então, exemplo, se você trabalha no Bradesco, você pode dizer para o cliente, olha, entre os 10 melhores fundos de ações, 3 são do Bradesco, nos últimos 6 meses. Não é uma informação objetiva, limpa, bonita de você trazer para o teu cliente, tá? Claro que para isso você depois tem de entrar, entender o fundo e tudo mais. Agora, ó, olha só, vou pegar aqui em renda fixa. Você trabalha no Itaú, olha que cenário lindo. Cliente, entre os 10 melhores fundos de renda fixa dos últimos 6 meses, e aí não sou eu que estou falando, não é o Itaú que está falando, é um ranking objetivo. Entre os 10 melhores, o primeiro é gerido pelo Itaú, o terceiro também é gerido pelo Itaú, e mais, o quinto e o sétimo, ou seja, dos 10 melhores fundos de renda fixa dos últimos 6 meses, 4 são do Itaú. Isso é uma informação objetiva e transparente. Ele está fazendo uma comparação fácil. Você pode utilizar, não, eu não trabalho no Itaú, eu trabalho no Banco do Brasil. Tá bom. Tá aqui, ó, 3 fundos são do Banco do Brasil. Então, quer dizer, dos 10 melhores, 3 são do Banco do Brasil. Então, são argumentos que você pode utilizar para você enriquecer o seu vocabulário. Para isso, você precisa sair um pouco do seu aquário. E aqui, deixa eu fazer uma observação. Eu sei, porque eu já estive lá, quando você trabalha no banco, você, na maior parte das vezes, recebe recomendação da área de research do próprio banco. Olha, esse fundo aqui é bom, tem performado bem, etc e tal. E é o papel da instituição e tá tudo bem. Provavelmente, esse e-mail que essa gerente enviou, deixa eu voltar aqui, provavelmente veio inclusive com um direcionamento de cima. Por quê? O gerente ele não tem condições de acompanhar todos os fundos. É humanamente impossível. Então, provavelmente, essa informação veio de cima. Qual que é o seu papel enquanto gerente? Recebe a informação da instituição e, ó,
Vamos pesquisar, vamos conhecer esse fundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. O que mais eu posso explorar aqui? E aí, se você faz isso, se você compartilha com seus colegas de agência, com seus colegas de regional, você vai, além de tudo, ganhando mais respeito, porque você simplesmente entende do que está fazendo. Vou pegar aqui essa outra ferramenta desse site, que é uma ferramenta gratuita, chamada Comparador de Fundos. Especificamente eu vou pegar do Itaú, mas você pode fazer com qualquer instituição. Eu vou colocar aqui, ó, FlexPrev, tá? Porque o Itaú tem bastante esse nome, né? Então eu vou pegar esse aqui, ó, que é um fundo referenciado. Eu vou pegar um de ações, tá? Esse Vértice, esse outro aqui, esse DK. Vou pegar só esse aqui, eu poderia pegar aqui um monte, enfim. Mas eu só quero mostrar a dinâmica disso para você. A ferramenta vai comparar. Então, ó, o que a gerente sugeriu é esse azulzinho aqui, tá bom? Depois a gente tem um monte aqui, ó. Ele está trazendo todos que nós colocamos. Aqui embaixo ele traz pra gente, ó, de rentabilidade histórica. Então ele traz aqui, ó, o Itaú FlexPrev referenciado, ele trouxe uma boa rentabilidade esse ano de todos, né? No ano ele é o melhor, nos últimos 3 meses ele é o melhor, nos últimos 6 meses também, nos últimos 12 meses também. Mas no histórico longo, sabe qual que bate? Justamente o fundo que a gerente ofereceu. Aqui, ó, 24 meses e 36 meses. Tá aqui, ó, ele já trouxe isso automaticamente para você, tá? Aí ele fala aqui, ó, meses positivos, meses negativos, menor retorno, maior retorno, tudo que você pode ver, o que ele trouxe acima do CDI. Então, quando eu olho para este fundo que a gerente ofereceu, que tá aqui, ó, o que a gente pode observar aqui, ele tá desde 2017, né? Que dá 18, 19, 20, 21, 4 anos, tá? Nos últimos 4 anos ele foi muito consistente, superou o benchmark e ainda passou bem pela crise do Covid. Percebe que eu tenho muito mais argumentos aqui para falar desse fundo e veja, eu não estou querendo te vendê-lo, estou trazendo para você subsídios, substância no seu argumento. E aí, ainda como uma ferramenta importante, essa parada de comparação aqui, ó, eu vou tirar todos os fundos do Itaú. Obviamente que a comparação sempre deve ser feita com base no risco. Aliás, importante, tá? Antes de eu tirar, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse site, ele traz pra gente, ó, o índice de Sharpe de cada um deles, que é o gráfico de risco-retorno. Se você estudou para certificações, com exceção da CPA 10, você estudou o índice de Sharpe, tá? Todas as outras estudam na CPA 10 não. E aí você sabe aquele que tem uma maior relação risco-retorno. Então tá aqui, ó. Esse FlexPrev macro, que é o que a gente está falando, ele tá aqui, ó. Neste ponto, ele tem risco aqui e retorno aqui. Quanto maior é essa relação, melhor esse fundo traz. Só tem um ponto. Esse índice de Sharpe, ele é calculado nos últimos 12 meses. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, o nosso fundo, o fundo que a gerente sugeriu, ele está performando abaixo do CDI nos últimos 12 meses. Tá aqui, ó. Tá com 98% do CDI aqui, ó. Tá? Por isso, nos últimos 12 meses ele tem um Sharpe negativo, tá bom? Então é importante você saber entender isso. Agora, o que eu queria te mostrar, quando eu falo de comparação, é isso aqui, ó. Suponha que você trabalha no Itaú e que você está conhecendo o teu cliente, sabe do portfólio dele e quer trazer esse cliente para tua casa, ou seja, para tua instituição. Isso que eu estou falando serve para você que trabalha em qualquer outra instituição. Então imagina que o teu cliente tem lá ele é cliente, sei lá, vamos ver o que tem aqui embaixo que o próprio sistema mostra. Ó, imagina que o seu cliente, ele é cliente do Santander, vou pegar esse aqui, ó, tá? Santander, e tenha este plano de previdência, vamos ver. Vou salvar. Tá aqui, ó, prontinho. Olha só que coisa interessante, tá? Eu tô dizendo que os planos de previdência do Santander são sempre ruins? Não, não é isso. O Santander certamente vai ter um plano que pode bater isso aqui. Mas suponha que o teu cliente tenha este fundo lá no Santander, esse aqui, ó, Santander Prev Vertex, tá? E aí você pega este fundo, compara com algum que tem e mostra isso aqui pro teu cliente. Olha só, cliente, nos últimos 2 anos essa é a nossa realidade. Nos últimos 2 anos, esse verde aqui é o que o Santander te entregou, tá? Neste fundo que você tem. E esse azul é o fundo que eu quero te sugerir entregou nos últimos 2 anos. Você precisa de mais argumento para convencer o teu cliente que fazer essa portabilidade é interessante?
Isso serve, tá? Para você que é do Itaú, olhando para esse produto do Santander, mas também o contrário. Porque certamente vai ter cliente no Itaú que está com um plano de previdência que não está lá performando tão bem, que no Santander tem planos melhores. E assim sucessivamente. Tá aqui, ó. Se você quiser, você pode inclusive gerar um PDF. Veja, eu estou fazendo um baita jabá da ferramenta. Eu não sei quem são as pessoas que estão por trás dessa ferramenta, eu só acho ela incrível, eu uso, recomendo que você use também. Então, como lição de casa, eu quero dizer o seguinte. Você que trabalha distribuindo produtos de investimentos, o primeiro papel é entenda, conheça os produtos que você vai distribuir, mas conheça a fundo, olhe o histórico, tenha argumento, saiba o que você tem nas mãos. E depois de saber o que você tem nas mãos, você usa essa ferramenta, ou qualquer que seja uma outra ferramenta, para comparar com a sua concorrência. Então, essa é a lição de casa, tá? Voltando para esse assunto aqui, se eu sou o gerente dessa pessoa, primeiro, eu preciso descobrir quem que é esse meu cliente. Em se tratando, por exemplo, do sócio da Nord, que aí a gente tem a Marília, tem o Breia, que inclusive tem a fotinha dele aqui, tem o Bruce, tem a Dani, tem uma galera que eu acompanho, inclusive, que são excelentes analistas e que são pessoas públicas. Por ser uma pessoa pública, fica inclusive mais fácil eu saber quem é essa pessoa e fazer a minha conexão com ela, tá? E a partir daí, estreitar esse relacionamento para ver como que eu posso atender melhor essa pessoa. Não pegar uma informação que a minha instituição me deu e, do jeito que veio, repassar, sem saber quem vai receber e nem eventualmente melhorar isso, tá? Esse fundo de previdência, repito, ele não é ruim, ele não está nem perto de ser um dos piores que existem nos grandes bancos, tá? Ele é um bom fundo, eu provei para você. Mas a abordagem não foi eficiente e a ferramenta de comparação que está aqui disponível poderia ser utilizada. Obviamente não precisa necessariamente ser essa, mas eu quero que você entenda. Use informações que vão subsidiar aquilo que você está falando, porque isso traz para você mais segurança, isso traz para você mais autoridade na conversa. Especificamente, esse fundo, repito, olha só, é verdade, ó, em outubro ele performou bem, mas ó, a gente não pode olhar só um mês, a gente precisa olhar os últimos 5 anos para a gente entender o histórico, não é? Então tá aqui, ó, nos últimos 5 anos ele vem batendo consistentemente o benchmark dele. Tá aqui o gráfico que prova isso pra gente, tá? E aí, posso inclusive comparar com qualquer outra instituição, qualquer outro fundo. Posso, inclusive, pegar os melhores fundos para usar de argumento, para falar sobre a eficiência da gestão, da empresa que você trabalha e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Eu quero finalizar esse vídeo e dizer para você o seguinte. Para você que está vendo esse vídeo, se você gostou, se esse vídeo foi relevante para você, se você trabalha em uma instituição, pega esse vídeo, compartilha com a turma que trabalha contigo, compartilha lá com a tua agência, pede para que a galera assista, para que a gente vá enriquecendo o nosso repertório quando o assunto é investimento e a gente vai melhorando a nossa abordagem. O objetivo aqui, repito, falei no começo, não é expor a gerente que fez isso, tá? Tampouco confrontar o que a Marília postou, eu concordo com tudo que ela disse, mas eu quero pegar essa informação e o que será que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender a sair da superfície, ir além. Então, se você quer ter esse zelo com a tua equipe, com a tua agência, com o teu escritório de assessores, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver isso e trazer esse estudo de caso. E eu quero que você deixe aqui um comentário. Qual que é a sua percepção a respeito desse material que eu compartilhei com você? Esse vídeo foi útil? Faz sentido produzir mais materiais assim? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal ler a sua percepção a respeito daquilo que a gente está compartilhando aqui, tá bom? Espero que você tenha aprendido e aproveite esse material. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.